Glória a Deus, igreja, boa noite. Que alegria estarmos aqui, mas neste culto dos homens. Primeira sexta-feira do mês de dezembro, amados. Já estamos em dezembro. Estamos findando o ano para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje a nossa temática é aprumados por Deus. Aprumados por Deus. Eu peço que a igreja amada do Senhor abra a Bíblia Sagrada no livro de Provérbios, capítulo 3. Nós vamos ler os versículos 11 e 12 com a nossa amada pastora Rayufi. Ela vai ler e nos dirigir em oração. Provérbios, capítulo 3, versículos 11 e versículo 12. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Obrigada, Pai, por esse momento maravilhoso na Tua presença, onde nós estamos aqui para aprender mais de Ti, que Tu unges, capacite, Senhor, o Teu servo a ministrar aquilo que está no Teu coração. Derrama na Tua igreja, Pai, a Tua palavra, que nós possamos sair mais uma noite transformados, renovados pelo poder que é em Ti, e que nós não sejamos somente ouvintes, mas praticantes de tudo aquilo que Tu irás ministrar aos nossos corações aqui nessa noite. Só temos gratidão em nosso coração por nós crescermos mais um pouco na Tua presença, em nome de Jesus, amém. Amém, minha pastora, muito obrigado, glórias ao nosso bom Deus. Versículo 11, igreja. Filho meu, o Senhor está te chamando de filho, de precioso, de amado, daquele a quem Ele quer bem, aquele a quem Ele tem zelo, aquele a quem Ele é apegado. Ele diz o seguinte: filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então o processo de correção, o processo de disciplina, o processo de exortação da parte de Deus para nossas vidas é manifestação, é sinal do amor dele para conosco. Quando ele nos corrige, quando ele nos exorta, quando ele nos repreende, é sinal claro e evidente da manifestação deste amor de pai para com o filho que ele tem para conosco, a manifestação clara deste amor. E nós vamos falar sobre esta temática, aprumados por Deus. O que é o prumo, amados? Prumo é um instrumento usado para conferir, para verificar a vertical de um lugar, para verificar se algo está construído de forma correta ou não. Eu pedi emprestado o prumo do Anderson, vou pegar aqui para mostrar para vocês. Olha só, nós temos um prumo e um... Como é o negócio do centro, Anderson? Alinhador de centro, amados. Isso aqui é um prumo, para quem nunca tinha visto. Isso aqui colocado na parede, ele vai verificar se essa parede, se essa construção, se o que foi feito. Estava para aqui para você ver. Pode jogar a câmera para cá. Está conseguindo pegar legal? Perfeito. E nós paramos aqui para ver se isso aqui está construído no prumo. E nós percebemos que essa coluna está totalmente aprumada. Está construída no prumo, ela está seguindo essa linha que vai dando a mesma distância daqui do topo até a base. Então ela está reta. Se isso aqui estivesse um pouquinho para cá, ele estaria fora do prumo. Se isso aqui estivesse encostado aqui e esse pêndulo estivesse mais para cá, essa construção estaria fora do prumo. Vocês estão entendendo? Anderson, vou deixar teu prumo bem aqui, tá bom, meu querido? Depois nós recolhemos. Muito obrigado. Então, isso aí, amados, é o prumo. O prumo, ele é sempre colocado quando se tem dúvida ou quando se quer confirmar se algo está devidamente construído, se algo está construído da forma correta, se aquela construção ela está na vertical, se ela está retilínea, se ela está dentro dos conformes, dentro do padrão. A expressão, uma expressão que nós conhecemos, hoje em dia, perdão, igreja, hoje em dia é pouco usada, mas no meu tempo, antigamente, era uma expressão muito usada. Pois no meu tempo, antigamente, que eu acho que eu tenho 50 anos, estou chegando lá. Mas antigamente, uma expressão que nós usávamos bastante era andar no prumo. Eu lembro o pai falando para o filho, o avô falando para o neto: meu filho, ande no prumo, ande no prumo. O que é andar no prumo? É andar com diligência, é andar com cautela, é andar com sensatez, é andar com cuidado em toda e qualquer situação. É você andar no prumo, é andar sensato, é andar cauteloso, é andar diligente,
é andar de forma que você não venha pendular, não venha balançar, nem para um lado, nem para o outro, mas que você ande de forma reta, de forma correta, de forma adequada, amados. O prumo na Bíblia, só para você ter esse entendimento, nós vamos ler alguns textos daqui a pouco, ele representa o padrão de Deus. E esse padrão, ele não negocia suas leis, esse padrão não negocia os seus princípios, este padrão não negocia os seus valores, este padrão não se adapta às opiniões, porque as pessoas falam bem assim, a Bíblia diz isso, mas eu acho isso. Deus não vai se adaptar àquilo que fulano A ou fulano B acha. Ele vai seguir o padrão dele, a norma dele, a lei dele. Então, esse prumo na Bíblia representa justamente isso. Representa esse padrão de Deus que ele não negocia, que ele não troca, que ele não muda, que ele não se adequa às opiniões, aos conceitos, ao que as pessoas colocam para ele. A lei moral de Deus é justamente essa linha do pêndulo, do prumo, essa linha em que mostra que o certo é o certo e o errado é o errado. Se aquela linha que eu mostrei para vocês estiver afastada da parede, não tiver, aqui em cima está uma distância, embaixo está outra distância, nós vamos perceber claramente e dizer, isto não está correto, isso aqui está errado, isso aqui não foi feito dentro do prumo, não foi feito dentro do padrão, não foi feito como deveria ter sido feito, como deveria ser feito. E a função, amados, a função do prumo de Deus é revelar falhas, é revelar erro, é revelar pecados. Aí você fica pensando, poxa, então por que isso, Luciano? Para que isso? Porque Deus quer me expor? Porque Deus quer me mandar para o inferno? Não, muito pelo contrário, mas para nos atrair ao arrependimento, para nos atrair ao caminho correto, para fazer com que aquilo que está desviado volte para a posição, aquilo que não está dentro do padrão volte para o padrão, aquilo que não está em conformidade volte para dentro da conformidade. Esta é a função do prumo de Deus para nossas vidas, para que nós façamos, para que nós tenhamos essa postura, para que nós andemos desta maneira, para que nós estejamos retos, íntegros, diante de tudo aquilo que Ele coloca para nossas vidas. O erro, ele não resiste ao prumo. Em que sentido? Se algo está certo ou algo está errado, uma vez que nós coloquemos o prumo, aquilo vai aparecer. Tanto certo quanto errado aparece no prumo, independente do responsável. Digamos que uma pessoa está construindo, fazendo uma obra, fazendo um muro, fazendo uma parede, uma construção sequer, e ele não colocou muro ele não colocou prumo naquela obra, não colocou prumo naquela construção. E ele está finalizando, já está quase acabando a obra, chega o dono da obra e fala, e aí, você está entregando a obra, como é que ela está? Está toda boa? Tá. Eu vou colocar o prumo na obra para ver se ela está correta. A pessoa que não colocou o prumo vai dizer, poxa, é preciso colocar o prumo? Não, quero ver se você construiu certo. Porque quando nós colocamos o prumo, não dá para esconder. Se está errado, está errado. Se está correto, está correto. E o prumo de Deus, ele nos deixa desnudo. Ele deixa aquilo que pode estar errado em nossas vidas evidente, pronto para que seja corrigido, pronto para que seja modificado. Uma edificação, uma construção, uma vida que é construída fora do prumo, amados. Construção, edificação, vida. Quando eu falo vida, somos nós, e eu me refiro ao prumo de Deus. Quando falo construção, quando falo edificação, me refiro ao prumo humano. Quando uma edificação, quando uma construção, quando uma vida é construída fora do prumo, esta vida, esta construção, esta edificação está fadada ao fracasso. Ela vai ruir, amados. Ela vai cair. Aí a pessoa pode falar, poxa, Luciano, mas só está inclinado um pouquinho esse muro que eu estou levantando aqui, tá vendo? Ele só está um pouquinho inclinado. Esse pouquinho vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo. Quando você vê aquela construção, aquela edificação, ela está totalmente torta, totalmente inclinada. Ela vai tombar, ela vai cair. A pessoa fala, poxa, mas é só um pouquinho, é só uma coisinha de nada. Aquele pouquinho lá na frente vai virar um pocão. Então, quando nós vermos, quando nós percebermos na nossa vida, no nosso caminho, em alguma coisa, que algo está fora do prumo, nós devemos parar,
nós devemos imediatamente corrigir, nós devemos imediatamente colocar o prumo para ver de que maneira nós podemos estar alinhando aquilo, de que maneira nós podemos estar corrigindo aquilo, de que maneira nós podemos estar alinhando aquilo junto aos valores de Deus. A palavra de Deus fala, pode colocar aí, Provérbios 22:3. Ensina a criança novo, vocês já entendem esse no, que é dentro, é no caminho, é o pai e a mãe dando o exemplo para a criança. Ensina a criança no caminho em que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Esse texto fala justamente de prumo, de você pegar uma criança desde a mais tenra idade e já ir colocando ela no prumo do Senhor. E ensinando nos estatutos, nos preceitos, na lei, na doutrina, no ensino do Senhor. E essa criança, ela vai crescendo aqui, ó, no prumo, ela vai crescendo no prumo. Porque se quando pequena, você vê as atitudes, vê os erros, vê as falhas, você não corrige, opa, está fora do prumo, está torto, está errado. Cresceu um pouquinho mais, entortou um pouco mais. Cresceu um pouco mais, quando chegar à fase adulta, já está totalmente desviada, já está totalmente afastada dos caminhos do Senhor. Então o texto fala, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Amados, interessante, pegando esse ponto aí, nós estamos no hype do momento. Qual é o hype do momento? Os irmãos, lembram aí qual é o hype? Cristo, tu lembra do hype? Qual é o hype do momento? Avião, exatamente. É interessante que não estava nos planos. O hype do momento, meus irmãos, é a história da mulher do avião. Eu acredito que a igreja deva ter visto. Uma mãe está no avião com uma criança, a criança é mimada, a criança que não teve o mínimo de educação dado pela mãe, uma criança totalmente... Ali nós vemos uma criança daquela, gritando, chorando, esperneando. Nós vemos como é que está a situação da educação dos pais. E nesse hype, nesse momento, a mulher fala, você deveria dar lugar para o meu filho. Surgiu um monte de meme. O pessoal aqui de Manaus é incrível que eles fizeram para mais de toneladas de meme. Tem uma pessoa, tem alguns memes que estão rodando por aí, só para você ter uma ideia. Eu acho que vocês viram, porque o algoritmo é o mesmo, que entrega para mim, entrega para vocês. Ah, moça, deixa eu colocar a rede do meu filho nessa parte aqui do barco, que a gente está indo para Parintins, porque ele gosta de ficar aqui desse lado. Aí aparece só a imagem da mulher parada. A mulher está na feira da pané, moço, me dá aquela melancia ali mais madura para o meu filho, porque meu filho gosta dessa melancia bem madurinha. E a mulher toca aquela imagem lá com o fone no ouvido. Moço, deixa eu sentar no ônibus na janela aqui, no 014, porque eu gosto de ver esse feirão aqui da Zona Leste. E foram surgindo, os irmãos que acompanham, sabem do que eu estou falando? E tiveram vários memes, meu irmão, a respeito disso. Então ali nós vemos um exemplo claro de que não houve correção. Não houve limites, não foi colocado não. É o tipo de pessoa que nunca ouviu um não na vida, que não sabe o que é limite, não sabe o que é certo, o que é errado, a pessoa quer e acha que todo mundo tem que se adequar ao seu padrão. E não é assim que funciona. Nós como pais, nós como mães, devemos impor limites para os nossos filhos. E sempre que o Lucas prega aqui, ele usa algum exemplo meu, algum ponto meu ou da Nani, a gente só se diverte, só se alegra. Porque hoje nós vemos na vida do Lucas o homem de Deus que ele se tornou, o caráter dele, a forma como ele conseguiu ter criado no prumo do Senhor para a vida dele. E uma pessoa chegou comigo, atente só para esse exemplo, isso aqui é interessante, eu não estava na pauta, mas eu vou compartilhar com vocês. Uma pessoa chegou comigo um tempo atrás e falou bem assim, presbítero, Vaso, eu não vou citar nomes, claro, poxa, eu criei meu filho igual tu criaste o teu, mas igualzinho. E eu vejo o Lucas hoje, ele cresceu na vida, ele trabalha, ele serve no altar, ele está casado. E, poxa, como é que pode? Os dois tiveram a mesma educação, a mesma criação, e um dá certo, o outro dá errado? Eu, com muito amor, com muito zelo, com muito respeito, olhei para essa pessoa, falei, não, Vaso, nós não criamos igual, não. Tu lembra quando o teu filho queria faltar culto para ir para o cinema com os amigos da escola e você deixava? Pergunta, quantas vezes eu deixei o Lucas faltar culto para ir para o cinema com os colegas? A pessoa ficou parada assim, tomou um susto. É mesmo, presbítero. Tu lembra aquela outra vez, quando o teu filho quis ir para o aniversário, no dia de culto, e você liberou? Ai, é verdade. Tu lembra que o teu filho faltava culto para dormir na casa da tua mãe? Enquanto que o meu nunca deixei dormir na casa da avó,
Se tivesse culto, eu podia deixá-lo passar o dia lá, depois eu buscava para vir para o culto e depois eu levava de volta. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Só para vocês terem uma percepção. Eu lembro disso. E essa pessoa ficou assim, outro dia, agora mais recente. Esse daí é um caso mais antigo, teve um caso mais recente. Um outro irmão chegou comigo e falou bem assim, é muito parecida essa história. Poxa, Vaz, teu filho é uma bênção e tal. Poxa, o meu filho, eu estou sentindo isso, aquilo outro. E ele pegou e falou, poxa, hoje o meu filho, inclusive, nem veio para cá para o culto dos jovens, sábado, porque ele foi cortar o cabelo e tinha muita gente na frente dele e ele atrasou. Eu, com muito amor, falei para esse Vaso, se fosse meu filho cortando o cabelo, ele podia estar na metade do corte, eu falando. Eu chegaria lá e falava, meu filho, vamos para o culto. Põe meu cabelo, só está metade cortado. Bote um boné, vamos para o culto, amanhã você acaba de cortar o cabelo. E vocês entendem o que isso gerou nele? Isso gerou caráter, ele não morreu, amados. Quando ele dá testemunho aqui, ele dá testemunho do que Deus fez na vida dele. Então isso é criar a criança desde de muito tempo no prumo, orientar, falar, não fazer, não permitir que ela abra mão dos valores de Deus. Porque tu pode pensar bem assim, vou já continuar, só me hidratar aqui rapidinho. Ah, Luciano, é só uma exceção que acaba se tornando regra. É uma exceção aqui, uma exceção ali, uma exceção acolá. De tanto ter exceção, acaba se tornando regra. As pessoas querem o resultado, mas elas não querem o processo. Elas querem ver, poxa, olha só, deu certo, foi bom, que bênção, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero isso para mim, mas não quer passar pelas etapas, não quer passar pelo processo, não quer passar pelo momento de renúncia, pelo momento de dor. E o Senhor justamente faz isso conosco, Ele tem um processo para cada um de nós. Ele vem com o seu prumo para que mostre, olha, isso aqui está correto, isso aqui não está, isso aqui está de acordo, isso aqui não está, olha, isso aqui está errado, isso não deve ser assim não, isso deve ser feito dessa forma. E nós, poxa, Senhor, obrigado pela tua orientação, obrigado pelo teu cuidado, pelo teu amor para comigo. Amém, igreja? Vamos para 2 Reis, capítulo 21, versículo 13. 2 Reis, ministro Anderson, capítulo 21, versículo 13. Segundo livro dos Reis. Já está lá no Data Show, não vou repetir. Amém? Amém. Estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe. Eliminarei Jerusalém como quem elimina a sujeira de um prato. Elimina e o emborca. Glória a Deus. Amados, o prumo aqui simboliza o juízo do Senhor, o reto juízo de Deus contra os habitantes de Jerusalém. Nessa época, amados, eles estavam envolvidos, Jerusalém estava envolvido com todo tipo de espécie, com todo tipo de prática, com toda espécie de prática contrária a Deus. Práticas de injustiças, práticas duvidosas, práticas distorcidas, até a idolatria havia sido implantado no meio deles. E o Senhor vem e diz que vai exercer juízo sobre Jerusalém, como quem pega e limpa um prato. Depois que limpa o prato, deixa emborcado, virado para baixo, para que não torne a ficar sujo. Então aqui, este prumo do Senhor, quando ele coloca o prumo, é justamente para exercer juízo, para vir com a sua correção sobre a casa de Jerusalém. Vamos para Amós, capítulo 7. Eduardo Guerra, versículos de 7 a 9, já posto no Data Show. Glória a Deus. Pode dar-lhe. Mostrou-me também isto. Eis que o Senhor estava sobre um muro, levantado a prumo, e tinha um prumo na mão. O Senhor disse: Que vês tu, Amós? Respondi: um prumo. Então me disse o Senhor: Eis que eu porei o prumo no meio do meu povo de Israel, e jamais passarei por ele. Mas os altos de Isaque serão assolados e destruídos, os santuários de Israel. Levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. Glória a Deus, Vaso. Muito obrigado pela leitura. Versículo 7. Mostrou-me também isto. Eis que o Senhor estava sobre o muro, levantado a prumo.
um muro reto, um muro em que não havia inclinação, em que não estava tombado nem para a direita, nem para a esquerda, mas era um muro reto, padrão, ou seja, ele estava sobre a sua própria palavra, que não se desvia nem para a direita, nem para a esquerda, não há variação de mudança, nem medida. Ele estava e lá, ele tinha um prumo na mão. Ele pergunta do profeta e fala: o que tu vês, Amós? O que eu tenho? Ele diz: olha, o Senhor tem um prumo na sua mão. E ele vem com esse juízo e diz: então me diz o Senhor, eis que porei o prumo no meio do meu povo de Israel, e jamais passarei por ele. Eu vou colocar meu prumo no meio do povo de Israel, na casa de Isaac, na casa de Jacó, e vocês vão ver, vai ser exposto todo erro, toda iniquidade, toda injustiça, toda prática errada que vocês estão fazendo. E ele disse que a espada viria sobre Jeroboão. Jeroboão tinha práticas erradas, práticas que desagradavam a Deus. Ele estava andando distante dos preceitos de Deus, distante dos caminhos de Deus. E o Senhor veio por amor a Israel, diz que colocaria o prumo e que ele iria destruir essa casa, para que essas práticas que, ora, estavam sendo executadas, estavam sendo feitas, estavam sendo realizadas, fossem dissipadas, fossem anuladas, fossem quebradas, fossem corrigidas. Amém, igreja? Vamos agora para Hebreus, capítulo 12. Nós já estamos em rota de conclusão. Glórias ao nosso bom Deus. Hebreus, capítulo 12, versículos do 5 ao 13, do 5b até o 13. Nós vamos lendo e comentando, tá bom, amados? Amados, enquanto vocês pegam aí Hebreus capítulo 12, essa palavra o Senhor me deu enquanto eu lia um devocional do nosso amado pastor Afrânio. O pastor Afrânio colocou o devocional, eu li o devocional dele e o Espírito Santo me deu neste devocional essa palavra. Tanto que o texto que nós vamos ler é o devocional dele, eu acredito que há 15 dias atrás, talvez, todos esses textos foi dado pelo Espírito naquela manhã de devocional. Vamos lá, Hebreus capítulo 12, versículos do 5 ao 13. Eu vou ler o versículo 5, 5 a parte B, tá bom? Leia comigo: filho meu, a parte B, eu estou pegando 5 a parte B. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado. Esse reprovado, amado, não é condenado, é reprovado. Quando ele olha para ti, ele olha para mim e fala: olha, o que tu estás fazendo está errado. Então você está reprovado, você está fora do padrão, isso aqui tem que ser corrigido. Ele não está nos condenando, quando ele nos reprova, é porque ele quer nos corrigir para que nós sejamos aperfeiçoados. Então quando ele nos corrige, é para o nosso aperfeiçoamento, é para o nosso aprimoramento, é para que nós andemos de acordo com a vontade dele para nossas vidas. Então ele não está dizendo quando por ele és condenado, mas reprovado. Ou seja, tem recuperação, tem jeito, tem mudança. Porque o Senhor corrige, olha só, a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Ele nos corrige. Por que ele nos corrige? Porque ele nos ama. Por que ele nos açoita? Porque ele nos recebeu como filho dele quando nós o aceitamos como Senhor e Salvador de nossas vidas. Versículo 7. É para disciplina que perseverais. Nós que perseveramos, que lutamos, que não desistimos, é para a disciplina, é para que nós estejamos disciplinados em todos os nossos caminhos. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Aí ele traz uma ilustração humana e fala o seguinte: que filho há, pois, que um pai humano, um pai como vocês, não o corrige? Se ele faz alguma coisa errada, alguma coisa inconveniente. Versículo 8. Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Aí a igreja aqui, o pastor, os pregadores, a liderança, está exortando a igreja, está dando uma palavra para a igreja, está corrigindo a igreja. A pessoa está aí, ela fala: poxa, eu não gostei, eu não quero essa palavra para a minha vida, eu rejeito essa palavra. O Senhor fala: espera aí, amado, essa palavra eu estou exortando, eu estou corrigindo, eu estou chamando a atenção de toda a minha igreja. Tu não queres ser corrigido, tu não queres ser repreendido, então tu não és meu filho, tu és bastardo. Vocês estão entendendo? É isso que o texto está trazendo para nós. Além disso, ele continua: tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos.
não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Nós não devemos estar em muito maior submissão ao nosso Deus, ao Senhor Jesus, da sua palavra, já que nós respeitamos os nossos pais carnais, os nossos pais humanos, nós não vamos respeitar, por exemplo, o nosso Pai espiritual, o nosso Deus Todo-Poderoso, nós não vamos nos submeter a Ele para que nós vivamos, porque quando nós respeitamos o nosso Pai natural, quando nós obedecemos ao nosso Pai natural, caso nós não queiramos ter um compromisso com Deus, não queiramos ter intimidade com Deus, não queremos seguir os preceitos, os estatutos, a palavra de Deus para nossas vidas e queremos andar no mundano proceder, por mais que eu obedeça meu Pai natural, eu não vou ser salvo. E aqui ele está dizendo o seguinte: não é muito melhor você obedecer ao seu Pai espiritual, além do seu Pai natural, como você já obedece, para que você viva, para que vivamos? É o que ele está falando no final do versículo 9. Versículo 10. Pois eles, nossos pais naturais, nossos pais carnais, nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. O Senhor, quando Ele nos disciplina, quando Ele nos exorta, quando Ele nos corrige, Ele tem um objetivo, Ele quer que nós estejamos participantes da santidade dEle. A palavra de Deus diz: sem santidade ninguém verá a Deus. Então nós precisamos estar santos. A palavra de Deus fala: sede santos porque eu sou santo, então nós precisamos de santidade. Essa disciplina, essa correção, essa admoestação para nossas vidas vai nos santificando, vai nos aperfeiçoando, vai nos lapidando, vai nos tornando cada vez mais limpos. Versículo 11, essa parte é interessante, aliás, toda a Bíblia é: toda disciplina com efeito, no momento não parece ter motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela, pela disciplina, exercitados, frutos de justiça. É verdade, amados. Quantas vezes nós ouvimos uma palavra de um líder, uma palavra do nosso pastor, uma palavra aqui pregada de púlpito ou de algum irmão nosso, que a princípio aparenta ser uma palavra dura, uma palavra forte, uma palavra pesada, que às vezes a gente até não aceita, mas depois nós refletindo, nós recebendo, nós absorvendo aquela palavra, nós falamos: poxa, essa palavra foi para minha edificação, essa palavra produz em nós fruto de justiça. Vou dar um exemplo aqui de uma pessoa. Uma vez eu estava pregando aqui no culto de doutrina, foi uma palavra um pouco dura, um pouco pesada, e uma pessoa chegou comigo no dia seguinte e falou assim: varão, na hora que tu estavas pregando aquela palavra, minha vontade era me levantar do banco e sair da igreja, pegar meu carro e ir embora. Mas daí depois eu cheguei em casa, eu vi aquela palavra, ela começou a produzir fruto no meu coração. Muito obrigado pela palavra que tu ministraste, muito obrigado por aquilo na minha vida. E nós sabemos que Deus faz isso, porque são pessoas que estão suscetíveis a receber a palavra de Deus, a disciplina de Deus. Versículo 12. Por isso restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos. Estabeleça novamente, firme, as tuas mãos que estão decaídas, os teus joelhos que estão trôpegos. Você que anda cambaleando de um lado para o outro, balançando de um lado para o outro. Restabeleça, firme novamente. Versículo 13. E fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. É isso que Ele quer para nossas vidas, que nós estejamos aprumados por Ele, para que nós não nos desviemos, para que nós não saiamos, para que nós não cambaleemos de um lado para o outro, mas que nós prossigamos firme neste chamado que Ele nos deu, neste propósito que nós temos, nessa caminhada que Ele preparou para cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Ainda dentro do devocional do nosso amado pastor, Salmos de número 119. Vamos para lá, Salmos de número 119. Versículos 67 primeiro. Salmos 119, versículo 67. Posso ler, igreja? Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Antes de ser afligido, antes de passar por luta, antes de ser afligido pelo Senhor,
eu andava errado, eu andava fora dos seus preceitos, eu não andava de acordo com o que ele tinha preparado para a minha vida, eu não andava de acordo com o que ele tem para a minha vida. Mas agora que eu passei por essa aflição, por essa luta, por esta angústia, por este momento de disciplina, eu guardo a tua palavra. 7:1, aí mesmo, foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Foi-me bom ter passado por aflição, pela tua disciplina, para que eu aprendesse os teus decretos. E o versículo 75 diz o seguinte: bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que com fidelidade me afligiste. Com fidelidade, foi fiel, foi justo, foi verdadeiro. O que aconteceu comigo, o que tu fizeste comigo, foi verdadeiro, foi fiel. Eu passar por tudo isso, ó Deus. Eu sei que os teus juízos estão retos e com fidelidade o Senhor me afligiu. E quando nós, amados, que somos afligidos pelo Senhor, quando nós que somos corrigidos pelo Senhor, quando nós que somos aprumados pelo Senhor, quando nós passamos por tudo isso, nós temos uma verdade em nossas vidas que encontra-se, vire a sua página, no versículo 112, aí mesmo, do Salmo 119. Uma pessoa que é afligida pelo Senhor, uma pessoa que é corrigida, que é aprumada pelo Senhor, ela tem como prática de vida esse Salmo 119, versículo 112, que diz: induzo o coração a guardar os teus decretos para sempre, até o fim, até o arrebatamento da igreja, até nós estarmos com o Senhor eternamente em glória. Eu induzo o meu coração a guardar os teus decretos, a permanecer firme na tua palavra, a andar nos teus retos caminhos e fazer com que a tua vontade sempre prevaleça na nossa vida. É isso que Deus quer para cada um de nós, é isso que o Senhor tem para aqueles que se permitem ser aprumados por Ele. Aplaudamos do Rei Jesus. Eu peço uma oração com a nossa amada pastora Nayufi, e o Ministério de Louvor já pode vir. Obrigada pela tua palavra, que tu continue se derramando mais e mais em nossas vidas, que nós possamos ser cada dia aprumados por ti e fazer valer a tua vontade em nosso ser, que nós possamos andar em teus retos caminhos e viver a tua verdade, em nome de Jesus. Amém. Amém. A amada igreja se põe